e vão ver o Jamil Chad e o Leandro Demore lá no ICL Notícias. Vamos lá, queridos. Oi, querida, bom dia para vocês todos. Olha o Demore aí, salve. Salve, Demore. Fala, meu camarada. Que bom te ver, que bom te ver. Olha, Roberto, eu posso só comentar uma questão da prisão, já que só fazer um link aqui com a Europa. Por favor. Há poucas semanas saiu um livro escrito pelo Sarkozy dos seus dias na prisão, né? Ele ia fazer um diário sobre a prisão, só que ele ficou só 21 dias na prisão. Mesmo assim, ele publicou o diário. Mesmo assim, ele publicou o diário dos 21 dias. Né? Olha só que curioso. E ele reclama também da cela que ele ficou, da cela do quarto, basicamente, que ele ficou, porque ele disse o seguinte, Demore, parece um hotel de poucas estrelas. Carla Zambelli também reclamou, da falta de shampoo, não foi? O pessoal reclama, mas, né? Ô, Jamil, eu já falei aqui que esse quarto do Bolsonaro é melhor do que metade dos quartos de hotel que eu fico quando viajo de um lado para o outro, gente. Eu não estou exagerando. Cuidado, não é melhor, cuidado que o Sarkozy... Então, cuidado que o Sarkozy vai implicar contigo. Inclusive, a Associação de Hotéis da França ficou muito brava com ele porque ele estava comparando a prisão a um hotel. E aí, obviamente, o debate foi acalorado. Mas, enfim, para vocês saberem que tem líderes que acham que a prisão é outra coisa. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar de Venezuela, né? Vamos lá, Jamil. Lembrei da Zambelli, que reclamou da falta de shampoo, né, e de tinta para o cabelo. Foi. Né? Na Itália. Ela também reclamou. Vamos voltar a falar sobre Venezuela, gente. Durante uma reunião da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, o embaixador brasileiro Benoni Belli fez um alerta sobre o precedente perigoso que se abriu com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Vamos ler um trechinho do discurso. Ele disse o seguinte, olha... O edifício multilateral, apesar de suas imperfeições, constitui o único instrumento disponível para assegurar racionalidade, igualdade e justiça entre as nações. Se perdermos isso, perdemos não só a independência, mas também a dignidade nacional e seremos coadjuvantes na definição de nosso próprio destino. A força do argumento cederá lugar ao argumento da força. As relações de cooperação podem transformar-se em meras relações de subordinação. Jamil Chad. Vamos lá, vamos contar o que aconteceu nessa reunião. Uma reunião que, obviamente, não teve nenhum tipo de definição, a OEA está absolutamente enfraquecida, mas algumas coisas foram importantes ali. A primeira delas é isso que você citou, Roberto, e não é apenas esse trecho, mas de uma forma mais geral o discurso do Brasil, significou, sim, uma elevação no tom do Brasil em relação ao que aconteceu na Venezuela. Por quê? Em primeiro lugar, o embaixador falou em sequestro de Maduro. Não falou na captura, não falou na prisão, não falou em nada disso. Falou, a palavra que ele usou foi sequestro. Esse, obviamente, não é um discurso da cabeça dele. É um discurso que, obviamente, passa, ele é construído justamente com o Itamaraty e, claro, com a presidência da República. Então, o Brasil na OEA, e aí vamos acompanhar os próximos discursos do Brasil para ver se o Brasil vai usar a palavra sequestro, que mostra que, claro, é uma ilegalidade, é uma ação arbitrária, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, sim, o Brasil também aumentou o tom em várias críticas e em vários outros aspectos, dizendo que nós corremos todos o risco da lei da selva por conta dessa ação americana. O outro ponto, que também a gente precisa ficar de olho, e isso, sim, eu acho que tem uma questão mais estrutural. Eu acompanhei a reunião inteira. E, claro, são muitos países na América, no hemisfério americano, mais ocidental, mas o que ficou muito claro ali é que existe uma espécie de um batalhão de choque de Donald Trump na nossa própria região. E aí eu cito para vocês a delegação da Argentina, do Paraguai, do Peru, do Equador e vários outros países que tomaram a palavra para sair em defesa de Donald Trump, atacar a Venezuela e dizer que tudo aquilo era bem-vindo. Então, nós temos que ficar muito de olho no aspecto político. Não, mas a OEA não vale para nada. Não vale para nada, concordo com vocês. Mas não teve nenhuma resolução votada. Concordo, também não teve nada disso. O que eu digo é que, politicamente, o que essa reunião mostrou é que Donald Trump tem, na nossa região, uma tropa de choque. E essa tropa de choque fala espanhol. E essa tropa de choque está nas nossas fronteiras. Isso que a gente vai precisar ficar de olho.
Agora, olha só, os Estados Unidos também se pronunciaram, tá, na OEA. No discurso, o governo dos Estados Unidos pediu que a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que ela liberte cerca de 1.000 prisioneiros políticos e autorize o acesso da ONU às prisões do país. Como já era esperado, os Estados Unidos negaram qualquer intenção de invadir a Venezuela e afirmaram que a ação teve como objetivo, entre aspas, apenas prender um procurado pela justiça. Mas em outro trecho, Jamil, o governo Trump admitiu que não pode aceitar que as maiores reservas de petróleo do mundo fiquem sob o controle de adversários dos Estados Unidos. Muito claro, né? É impressionante. Transparente. Muito. A gente vê aí a intenção. Muito, muito claro, Roberta. E, de fato, esse foi o ponto fundamental do discurso, dizendo, olha só, tudo isso é verdade, eventualmente a gente vai querer fazer outras coisas por lá, mas o principal é que nós não poderíamos deixar que uma das maiores reservas de petróleo do mundo estivesse nas mãos de adversários. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Não sou eu aqui que estou colocando palavras na boca de um embaixador. Não, foi o que foi dito durante a reunião. Eu estava acompanhando. Obrigado, Dani. Colaborem, por favor, gente, para a gente fechar rapidinho. 116. Quanto a... Tem um outro trecho do discurso dele que levantou muito debate, inclusive entre diplomatas e funcionários da ONU, porque ele sugeriu que as prisões venezuelanas, então, sejam visitadas pela ONU. Você, calma aí, não é aquela ONU que eles criticam, que eles dizem que não serve para nada, que eles não pagam? Aí como que fica? Você vai começar a pagar, então, caso ela atenda os seus interesses? Como é que vai ser essa relação? Mas, enfim, mais um tema aí para a gente ficar de olho nas próximas semanas. Uhum. Jamil, como é que você avalia? Vai lá, Demori, vai. Não, eu só queria emendar uma coisa importante, Jamil, porque a gente já falou sobre isso no ar algumas vezes, mas eu até falei, eu sinto falta da hipocrisia na política, né? Porque a hipocrisia era tão bonita, né? O cara fala o seguinte, não, nós vamos pegar o Saddam Hussein porque tem armas químicas, né? E a gente fala, não, tá, a gente sabe que não é isso, né? Vamos lá. A gente conseguia pelo menos parecer profundo, né, Jamil? Agora, para parecer profundo na análise, a gente tem que ir mais fundo ainda, porque pela experiência que você tem, cara, a gente está num ponto agora da política internacional que me parece ninguém mais faz questão de esconder nada, né? Não, absolutamente nada. Demório, que bom que você falou nisso, porque eu me lembro, há 20 anos, tem duas organizações aqui em Genebra que ficam muito perto uma da outra, a ONU e a OMC. A OMC é comércio. Então, quando você ia numa reunião da OMC, os argumentos eram comerciais. Cara, você está vendendo aquilo ali para mim, está entrando com um preço muito baixo, está destruindo emprego na minha região, em Franca, os sapatos, etc. Eu quero uma barreira porque eu quero ganhar dinheiro. Ponto. É isso. Eu não quero uma barreira porque, puxa, os direitos humanos, a democracia, não. Eu quero uma barreira ali porque eu preciso que a minha empresa sobreviva. Um governo chegava ali e dizia, olha, nós queremos começar a exportar para tal lugar para ganhar dinheiro. Então, ninguém ali... Agora, você ia para a ONU, você ia na sala de direitos humanos, aí você tinha exatamente esse teatro que você está dizendo. Não, nós temos que derrubar aquele governo porque ele está violando os direitos humanos, etc. Enfim, a história... Agora, não. Agora, a gente coloca tudo isso de lado, fala de uma forma muito clara sobre o que é que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de uma palavra central aqui: poder. Esse é o centro do debate hoje no mundo. Poder. Não é nem petróleo. O petróleo é um instrumento para o poder. O poder está no centro das discussões hoje no mundo. Ah, você é democrata? Ótimo, vamos. Ah, você é um ditador? Também vamos, se você estiver do meu lado, cara, sem problema nenhum. Ah, mas e a Maria Corina Machado? Um abraço para ela, porque se ela não entra na minha equação, não entra na minha equação. Um abraço também para Jair Bolsonaro, porque ele também não entra na minha equação. Eventualmente, eu vou até resgatá-lo se eu precisar, mas eu que vou decidir quando eu preciso resgatá-lo ou não. Não serão vocês, fantoches, que vão determinar quando eu vou utilizar vocês. Obrigado, Pilar. Absolutamente instrumentalizados o tempo todo. Olha que notícia boa. A Pilar Batista mandou. Lembra, Zambarda, que da última vez eu vim aqui pedir seguidores para o coletivo Jornalistas de Minas Gerais? Tínhamos 600 seguidores. Hoje somos quase 15 mil. Que coisa boa, Pilar. Deixa o link. Aliás, me manda o link para esse e-mail aqui,
que eu divulgo agora, se você quiser, para a gente bater aí os 15 mil. E aí a gente complementa. Gente, vamos fazer um esforço aqui. Eu gostaria muito de acabar a live nos próximos 9 minutos. E para a galera que gosta de assistir por aqui, que gosta da interatividade com o chat, a gente ainda precisa de 111 pilas. Então, quem puder nos ajudar é muito importante para a gente fazer esse trabalho, tá, gente? Faltam 111. Quem puder nos ajudar é muito importante para a gente fazer esse trabalho aqui, tá, gente? 111. Ajudem, R$1 ajuda pra caramba, R$10 ajuda pra caramba, 20 pilas você leva livro, R$100 vocês levam curso de roteiro, tá, gente? A gente dá cursos para vocês, livros e outras coisas super bacanas, mas a gente precisa do esforço coletivo aqui pra gente fechar bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Vamos lá. Às vezes convém ao instrumentalizado ser instrumentalizado. O problema é quando eles são largados num quarto de hotel de baixa categoria. É isso. Por isso que a gente não acredita em química, né, Jamil Chad? Né? Porque dizer que rolou uma química realmente não dá para engolir. É isso. Olha só, o Trump divulgou nessa terça-feira que o governo interino da Venezuela concordou em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. A manobra ameaça o abastecimento que estava sendo direcionado para a China. E aí, como resposta, Pequim condenou a atitude da Casa Branca e disse que os acordos que existem entre a China e a Venezuela são protegidos pelo direito internacional. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o produto não será apenas vendido nos Estados Unidos. E o dinheiro, preste atenção, e o dinheiro das transações será controlado pelos próprios estadunidenses. Vamos ver um trechinho do anúncio do Trump, Jamil? E eu já passo para você. A gente tem aí? Não tem essa arte, né? In the midterms. Because if we don't win the midterms, it's just going to be... I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Eu entendo. Acabou? Vai lá, Jamil. Não é essa parte, na verdade, na questão do petróleo, mas na questão do petróleo ele não falou, foi só apenas nas redes sociais. Mas eu queria explicar essa questão do petróleo, porque ele é fundamental. E aí essa questão do petróleo é o centro daquilo que a gente estava falando justamente do poder. E aí vamos lá, 50 milhões de barris de petróleo. É muito, é pouco? Vamos colocar numa comparação aqui. 50 milhões hoje são 50 dias de produção de petróleo na Venezuela. Não é pouco, gente, não é pouco. São quase 2 meses, basicamente, da produção de petróleo de um país que depende exclusivamente daquele produto. Então, é muita coisa para os venezuelanos. Vamos colocar um outro número aqui, transformar isso em dinheiro. Quase 3 bilhões de dólares. Também não é desprezível por um país que vive uma situação econômica muito complicada. Um outro elemento dessa história. Então vai parar nos 50 milhões? Claro que não. O governo americano, inclusive, já está de olho no resto, vamos dizer assim, dos chavistas que ficaram e quer garantias de que esses chavistas, e principalmente o ministro do Interior e o ministro da Defesa, que eles ajudem os Estados Unidos no seu plano, obviamente, de ter acesso às reservas de petróleo da Venezuela. Caso contrário, eles terão o mesmo destino de Maduro. Então, também é importante. Agora, qual é o outro lado dessa história? Esse petróleo não é que era de ninguém. Não é que estava lá parado, esses 50 milhões de barris. Eles já estavam contratados por quem? Pela China, o principal adversário americano no mundo. Então, hoje, a China, o Ministério das Relações Exteriores da China, disse: opa, gente, calma aí, desculpa. Aquele petróleo é nosso, na verdade, nós temos contratos sobre isso. Como é que fica aquele contrato? Então, vamos acompanhar ele nos próximos dias, porque, na verdade, o que nós estamos vendo é um enfrentamento agora direto entre Estados Unidos e China por conta do petróleo venezuelano. Essa é a história hoje que a gente precisa ficar muito, muito atento para ver. Do 1 milhão de barris produzidos por dia pela Venezuela, quase metade hoje vai para a China. Quase metade da produção diária da Venezuela vai para a China. Então, vamos ficar de olho, porque esse é um enfrentamento, insisto, que faz parte daquela lógica da geopolítica americana, do hemisfério
ser nosso, claro, dos Estados Unidos. Então, a doutrina Monroe, ou a doutrina Monroe modificada pelo presidente Donald Trump, significa isso, que produtos, recursos naturais que estavam indo para outros lugares do mundo, ou ficando, inclusive, na região para gerar algum tipo de desenvolvimento doméstico daqueles lugares, agora não, agora são redirecionados para os Estados Unidos. Esse é o primeiro caso concreto de que nós temos, justamente, do impacto dessa intervenção na Venezuela. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!